Olá, alunos! Aqui é o professor Perinaldo e hoje é a nossa aula de arte. Continuamos tratando ainda sobre a cultura popular, a arte popular, através do tema de hoje, que é a arte do barro. Comentamos que os saberes, as crenças, aquilo que o povo veste, a religião de um povo, o que ele se alimenta, tudo isso, a música, tudo isso faz parte da cultura popular. E que essa cultura popular chega até a produção de arte. Na última aula, nós falamos que traços da cultura de um povo chega até a produção do artesanato, bem como a facilidade de encontrar determinado tipo de matéria facilita a produção dessas peças. Vamos usar um exemplo que a gente deu na última aula. Se, por exemplo, eu moro numa região onde tem muito barro, então é muito fácil que a minha produção de artesanato, de arte popular, ela seja feita com esse suporte, que é o qual é o barro, é a argila, que é o tema da nossa aula de hoje. Em destaque nós encontramos a cerâmica indígena. Logo uma foto na página 11 aí do seu livro, você vai conseguir ver uma senhora, né, uma mão modelando esse barro, que depois se torna cerâmica, que eu vou explicar o processo já já. E na outra foto, né, nós vemos também uma mulher indígena com uma peça feita lá com barro. Vamos lá, eu falei já de barro e já falei de cerâmica. É o seguinte, gente, o barro ele é a matéria-prima. O texto também traz em destaque esse termo. Matéria-prima é qualquer base bruta que serve para a produção de algo. Meu Deus, o que é isso, hein? Base bruta. Base bruta é uma base que não foi tratada antes. Digamos que eu vou lá no poço, eu vou no riacho, ou eu vou em um lugar que tem uma terra argilosa e eu vou lá e pego e levo para minha casa. Então essa é a matéria-prima, porque é a matéria que não passou por nenhum tratamento antes disso. Então matéria-prima é isso. Poderia ser também a palha, né, que nós já estudamos a cestaria. E a cestaria, qual é a matéria-prima da cestaria? A palha, né? Poderia ser o bambu também. Então, matéria-prima, repetindo para vocês, é a base bruta para a produção de algo. Matéria-prima da cerâmica, a argila. Matéria-prima da cestaria, a palha. Então, continuando. Argila, barro e cerâmica. Como é que eu chego de uma a outra? Então, é feita a modelagem, né? Antes, inicia o processo com o tratamento dessa argila, a massa é pega, aí a gente vai lá, eu estou falando o processo que eu utilizei. Cada povo, como eu disse, e como nós estudamos, ele faz a sua maneira. Vamos lá, como é que acontece que um barro se torna uma cerâmica? Acontece assim, eu vou lá, pego a minha matéria-prima direto lá na natureza, o barro, aí eu vou levar para casa. No meio do barro pode ter pedra, no meio do barro podem ter raízes, pedaços de madeira, digamos que ele vem sujo, entre aspas. Aí eu vou lá fazer o tratamento dessa argila, pego e vou lá amassando, aí eu vejo, identifico a pedra e jogo fora. Aí uma raizinha, joguei fora. E vejo também que ele está muito molhado. Aí depois que eu faço esse processo de limpeza, que eu pego lá ele, estico um pouquinho e deixo ele secar um pouco. Ele não está pronto ainda para modelagem não, certo? Modelagem é esse processo de modelar. O próprio nome já está dizendo, não é? É feito só com barro, professor? Não. O biscuit, né, que vocês encontram chaveiros, topo de bolo, aqueles bonequinhos que eles colocam nos bolos, o próprio bolo decorado, né, com pasta americana, ele é feito com técnicas de modelagem, né, chocolate pode fazer modelagem. Então, modelagem acontece com qualquer base que eu consiga fazer lá um desenho. Então, voltando aí, eu estou fazendo lá o tratamento da minha argila.
tirei as imperfeições, deixei lá secar porque ele não está no ponto ainda de eu conseguir fazer, detalhar e tudo mais. Daí é o seguinte, depois que ele está um pouquinho seco, eu vou moldar, né? Pode ser um vaso, pode ser um boneco, como a gente já comentou na arte popular, dos boizinhos que nós encontramos nas feiras aqui do estado de Sergipe. Então, vou lá construindo o que for. Por quê? Porque ele já está mais seco, ele já está tratado, já está sem as pedras. E tem várias técnicas, pessoal, que a gente pode trabalhar cerâmica. Tem uma técnica de rolinho, que a gente faz uma espécie de um rolinho comprido e a gente vai circulando até formar um vaso. Tem também a técnica de bloco e outras. É só para a gente entender um pouquinho como é que acontece essa técnica. Seria bem legal se nós estivéssemos juntos em uma aula de modelagem agora, não é? Fazendo todo mundo junto. E eu me divirto muito com os meus alunos, né? Enquanto eles estão fazendo, eu estou fazendo também. Paro assim, às vezes, para explicar para quem não entendeu o processo e a gente volta e fica fazendo todo mundo junto. É bem interessante. Terminei lá o vaso, deixei mais secar um pouquinho mais e depois disso eu coloquei o meu vaso dentro de uma espécie de um forno, né? Que os indígenas não têm forno, eles fazem de outra maneira. Muitos fazem o seguinte, fazem um buraco, colocam madeiras, palha e deixam aquilo ali, tapam e deixam os vasos queimando lá embaixo, porque é como uma telha, né? A telha, ela também, antes de se tornar uma telha, como tem aqui na escola ou como tem na casa de vocês, ela era uma argila. O que foi que fez com que ela conseguisse essa durabilidade maior? O que fez com que ela conseguisse essa durabilidade maior foi a queima, justamente esse momento do forno, né? Eu pego lá meu vaso que eu fiz, que eu disse a vocês aqui agora, coloco lá dentro do forno, ligo e fico esperando. Daí depois de algum tempo eu tiro esse vaso, deixo lá esfriar e ele vai adquirir maior durabilidade, maior resistência. É o que acontece com as telhas, porque as telhas das nossas casas, quando chovem, elas não amolecem novamente. Por quê? Porque elas já passaram por esse processo de queima. A mesma coisa acontece com os potes de água, que a gente vê muito também aqui na região do interior, que deixa aquela água geladinha, né? Interessante. Como o filtro, não é, que é um dos maiores, né? Mesmo sendo tão antigo, o filtro de barro ainda é uma das melhores maneiras para purificar a água, e você pode atestar isso aí com o seu professor de ciências. Então tem todo esse processo para chegar a uma cerâmica, quando o barro se torna cerâmica. Professor, e como é que um barro se torna cerâmica? Vamos recapitular. Depois da queima, não é? Um barro se torna um prato, se torna um boneco, se torna um brinquedo, se torna um filtro depois da queima. Então, qual é a base? Recapitulando, qual é a matéria-prima do barro? Da cerâmica? É o barro. Então, a matéria-prima da cerâmica seria o barro. E da cestaria qual é? A palha. Não é? Então, essa é a nossa aula de hoje. Eu tenho um desafio para vocês, né? De terem a experiência em casa de modelar algo, né? Mas eu não tenho nenhuma massa. Pode ser qualquer massa que você tenha em casa, certo? Para ter essa experiência de fazer a modelagem. Pode ser uma massa que você faz com farinha de trigo. Você pode ver algumas receitas na internet e ter essa experiência. Pode ser massinha, pode ser massa epox, pode ser argila. Só não precisa, preste bem atenção, só não precisa sair de casa para comprar, certo? Faz com aquilo que eu tenho em casa. Sabão também faz modelagem, né? Aquele sabão em barra, sabe? Que geralmente usam para lavar roupa e tal. Então você pode pegar e pode fazer modelagem com ele também. E quem quiser enviar esses trabalhos, uma amostra desses trabalhos, pode fazê-lo através do e-mail que nós já estávamos usando, que é o auladeartecomnaldo@gmail.com. Certo, gente? Espero que esteja tudo bem, que vocês estejam gostando, e até a próxima aula. Tchau!